Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Dani Diferentona. Eu sou uma mulher branca de 1,71 m, estou com um casaco de pelo bege, tô toda me querendo. Eu tenho um cabelo castanho claro, com luzes abaixo do ombro, estou com uma calça jeans e um escarpão de oncinha. E hoje eu tô tão feliz, porque hoje nós vamos falar de um tema muito legal, um tema que está sendo falado pra caramba, e vocês, e eu também, nós vamos ter a oportunidade de ouvir pessoas que têm propriedade para falar sobre esse assunto. Isso é maravilhoso, porque eu acredito muito que o podcast é um lugar de informação. E quando assim, não só informação de vida, porque quando eu falo com alguém e a pessoa fala da vida dela, a gente aprende também, mas também informação a nível de tudo, sabe? Hoje a gente vai aprender sobre emprego apoiado, que é tão maravilhoso que eu estou nesse universo agora e estou tendo a possibilidade de aprender com essas profissionais maravilhosas que estão aqui. Então, assim, informação liberta, conhecimento liberta, é bom demais. Vocês já ouviram falar sobre essa metodologia? Como é que é, de onde veio, em que país vive? Não! Então hoje vocês vão saber tudo sobre esse assunto. E para falar sobre ele, estou aqui com duas profissionais maravilhosas que se tornaram minhas amigas e que eu tenho o prazer de trabalhar juntas, Roberta e Bruna. Sejam muito bem-vindas. Quem vai começar? Bruna, Roberta? Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com você hoje, falando sobre emprego apoiado, né, que virou um amor dentro da gente, né, como desenvolvimento da metodologia e também toda essa trajetória que a gente está implementando com as pessoas com deficiência a partir dessa metodologia. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo espaço e você sabe que a gente está muito feliz de estar aqui com você. E você é assistente social? Sou assistente social por formação. Já tive algumas experiências de trabalho com crianças, com jovens, com adultos, com idosos, e agora trabalhando com pessoas com deficiência, jovens, né, adolescentes, jovens e adultas também. Encontrei no emprego apoiado um lugar de desenvolvimento profissional e de realização. Ai, que delícia, viu? A gente estamos com as melhores. Ela e agora a Bruna. Seja muito bem-vinda. Oi, Dani. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra falar de algo que a gente vem lutando e colocando aí para a sociedade, dando voz e vez às pessoas com deficiência. É um trabalho transformador na vida não só dos jovens, mas também das suas famílias. Então, eu acho que cada vez mais esses espaços precisam existir para a gente falar, outras pessoas conhecerem, se interessar e poder dar oportunidade para as pessoas com deficiência. Que delícia. Não, é que elas estão nervosas, entendeu? É que elas, negócio delas, bastidores. Gente, relaxem. Vocês estão comigo, a gente está em casa, calma, relaxa. Roberta, Bruna, que então, tem quantos anos? Então, vamos lá. Eu sou Bruna Loschiava, eu sou assistente social. Isso. Eu trabalho hoje com pessoas com deficiência, mas há 20 anos que eu sou assistente social e atuando diretamente com pessoas com deficiência, antes com criança, atualmente com adultos. E aí a gente tomou conhecimento há 4 anos atrás dessa metodologia de emprego apoiado, e aí a gente vê nessa metodologia, nesse trabalho, que de fato funciona, uma alternativa para essas famílias que hoje têm pessoas com deficiência, mas antes dessa inclusão a gente tem alguns passos importantes a dar, né? Então, acho que espaços como esse vai esclarecer pessoas e famílias que elas têm perspectivas maiores do que as que disseram quando elas nasceram, né? Que não está só num diagnóstico, não está só num laudo médico, é muito mais que isso. É muito mais que isso, é sobre isso, né? Elas trabalham com empregabilidade também, e isso é muito legal, né? Elas inserem as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e o emprego apoiado veio para somar. Então, eu quero que vocês expliquem para a turminha ali, aqui, o que é o emprego apoiado. Já virou lei? Fala pra gente, assim, leigos, o que é o emprego apoiado?
Quer começar, Roberta? Então, eu acho que a Bruna teve uma fala muito feliz, né, quando ela fala sobre a inclusão das pessoas com deficiência, as famílias, e também a gente precisa pensar nas empresas, né? A gente precisa ter uma fala para as empresas, para poder mudar essa cultura das empresas, né? Porque as empresas são pessoas. E o emprego apoiado é isso, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de atitude de pessoas que compõem empresas, porque a realidade só vai mudar se houver uma mudança dessas pessoas que compõem e que são gestoras de empresas, que compõem esses lugares, que são capazes de fazer essa inclusão. Então, a gente precisa pensar nesse pilar de uma forma geral, né? São pessoas com deficiência, famílias, empresas, sociedade, todo mundo é responsável por uma mudança de mente. É uma mudança de mente. E como é que vocês fazem isso? Porque o processo de emprego, do emprego apoiado, é o mesmo no processo do emprego normal? Assim, no modelo tradicional, não. Tradicional? São etapas que precisam ser cumpridas, que é importante a gente cumprir essas etapas para que a gente tenha uma inclusão no mercado de forma igualitária, de qualidade, para que a pessoa seja contratada e permaneça nessa empresa. Porque, geralmente, vocês lidam com isso diretamente na ponta, tem essa questão de ser contratado ou para cumprir cota. Isso. E deixa a pessoa lá no cantinho. Isso. E não extrai o melhor dessa pessoa. Exatamente. Então, vocês já fazem um trabalho dessa sensibilização das empresas, mas o emprego apoiado, ele vem também para isso, né? Para inserir o empregado e também inserir o empregador no universo do empregado, não é isso? É por isso que a gente muda um pouco esse termo do inserir para o incluir. Ah, tá, desculpa, né? É verdade. Porque o inserir é diferente. Você está colocando a pessoa lá. Perfeito. Quando você o que já acontece. É o que já acontece. Quando você inclui, você torna ela participativa do processo. É verdade. Então, eu acho, assim, contextualizar o emprego apoiado como uma metodologia social, né? Ele é uma metodologia, uma tecnologia social, né? Que vai trabalhar todas essas vertentes dessa mudança de comportamento, dessa mudança de olhar, do combate ao capacitismo. Mas o que vocês fazem? Por exemplo, eu tenho uma pessoa para inserir. Aí como é que vocês chegam na empresa? Como é que vocês fazem um trabalho com a pessoa que você inserir? Não, incluir. Você tem essa pessoa que você vai incluir. Vocês fazem um trabalho com ela primeiro, com eles depois, ou os dois juntos? Então, vamos tentar aí botar num panorama geral como a gente tem feito isso. É porque eu ia fazer perguntas para destrinchar bem, porque as pessoas não, né, então, para quem não conhece. Vamos começar. Atualmente, a gente atua no serviço público, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que está localizado no município do Rio de Janeiro. Então, a gente tem hoje desenvolvido dentro de 5 centros de referência o emprego apoiado. E através do emprego apoiado, a gente seleciona, na verdade, a gente não seleciona, existe uma busca pelas famílias ou pelas pessoas interessadas em trabalhar. O primeiro desejo desperta nisso. Eu quero trabalhar. Tanto a pessoa e a família vem ali dando esse apoio. Então, elas são incluídas nesse programa de emprego apoiado e aí elas passam por fases. E aí são 3 fases que são importantes, que elas precisam passar, que é a parte da descoberta. É bom que a Roberta anotou tudo, pra gente não esquecer. Então, a Roberta é do anotar e do olhar. Eu sou do anotar e deixar pra lá, porque aí eu vou indo. Você falou, vai naturalmente. Mas eu tô no momento que eu tenho que anotar, porque senão a coisa sai. Entendi. Não, ela anotou, mas eu tô ali colando dela. Eu sou 45 mais, Dani, tem que anotar. Então, voltando lá. Então, hoje a gente, dentro do programa que a gente desenvolve como política pública, né? O que é política pública? É um serviço público para a sociedade e o nosso Sociedade Carioca, que reside no município do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente tem, dentro dos programas de emprego apoiado, pouco mais de 280 pessoas desenvolvendo, descobrindo habilidades, passando por todo esse processo para a inclusão, mas a gente também incluiu, em 3 anos, quase 90 pessoas no mercado de trabalho formalmente. 90 pessoas. Isso é muito com deficiência. Para a realidade da pessoa com deficiência. E a gente fala em situação de deficiência, porque
Na verdade, muitas vezes as pessoas olham a pessoa com deficiência como se ela tivesse uma doença e tenta curar, consertar essa pessoa. E não é isso, né? A gente precisa olhar para essa pessoa, as habilidades que ela tem. E vocês percebem isso, né? Vocês Exatamente. começam a olhar O processo isso. O é processo é esse. isso. Olhou para aquele, tem uma Dani, vaga, assim, é isso? a gente precisa pensar que o emprego apoiado, ele é para todas as pessoas com deficiência que precisam de apoio. Então. Tá? Nem todas as pessoas com deficiência precisam de apoio, apoio então. para serem incluídas no mercado de trabalho. Porque a gente tem um modelo tradicional de inclusão que trabalha com a lei de cotas. Isso. Né? Então, as empresas precisam cumprir as cotas, as empresas que têm a partir de 100 funcionários, aí tem aquelas porcentagens de 100 a 200 funcionários, você vai ter 2%, de 200 a 500. Então, as empresas trabalham já com essa realidade que está instituída. Né? E quando elas vão buscar as pessoas para compor essas vagas, elas costumam buscar pessoas que têm deficiências que elas consideram menos significativas. Entendi. Tá? Então, quais são as deficiências que elas consideram menos significativas? Partindo do princípio já de que são pessoas que não têm deficiência intelectual. Entendi. E Tá? na grande maioria Em não grande precisa de um apoio apoio. também. Porque a deficiência intelectual, ela requer o quê? A transformação coletiva de pessoas. Quando você fala da deficiência física, você tem ali uma preservação cognitiva e você precisa de uma adaptação de espaço. A pessoa, às vezes, vai adaptar um banheiro, vai adaptar um elevador, vai adaptar uma escada, vai criar algum tipo de acessibilidade arquitetônica. E que é o que a maioria das empresas acham, É o que para contratar pessoas com deficiência é só deixar um espaço ali E acessível pra acaba ela. sendo aquilo que é mais fácil de ser realizável. Claro. Né? E aí, depois, vem o quê? Vem as deficiências sensoriais, que aí é o cego, o surdo, que já precisa de outro tipo de acessibilidade. E as pessoas com deficiência intelectual, geralmente, elas não se enquadram nesse lugar. Né? Porque qual é a barreira que elas encontram? É uma barreira comunicacional, é uma barreira metodológica, do ponto de vista daquilo que elas têm que realizar, da compreensão. Muitas, às vezes, ao longo da vida, não passaram nem pelo processo de conclusão educacional. Né? Não aprenderam a ler, não aprenderam a escrever, ou se aprenderam, não têm uma boa compreensão daquilo que leem. E dentro do modelo tradicional, quando a gente pensa numa vaga, num pré-requisito, já vem todos aqueles pré-requisitos tradicionais. Formação, quais são até quais são as experiências profissionais daquela pessoa. E isso também é uma realidade da inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. E aí acaba que a gente trabalha nessa realidade do emprego apoiado, mas voltado sempre para a pessoa com deficiência intelectual, porque é o que se estabelece com maior necessidade de apoio. Porque o cego, por exemplo, ele tem uma necessidade de acessibilidade que é tecnológica. Exato. Então, você vai adaptar um computador com um programa específico para que ele consiga realizar as tarefas. Isso do ponto de vista da empresa, acaba sendo mais fácil, né, do que você mudar toda uma cultura organizacional, do que você mudar todo um pensamento das pessoas que já está estabelecido dentro de um caráter de que a pessoa com deficiência intelectual é incapaz, de que ela não tem como realizar determinado tipo de tarefa. Que vai dar trabalho. E isso não é só a empresa, porque é o que a gente está falando, a empresa são pessoas, a empresa é sociedade. Isso é um atravessamento também que perpassa as famílias. Entendi. Né? Então, é um desencorajamento que vem desde que eles são crianças. É o que a gente sempre fala, não é perguntado para uma criança com uma deficiência intelectual o que ela quer ser quando crescer. Isso é verdade. Então, é uma pergunta tão natural que se faz aos filhos quando eles são pequenos e já existe toda uma construção, né, nessa direção, mas a pessoa com deficiência não. Ela está sempre dentro de um caráter terapêutico ou de reabilitação, ou a questão sempre voltada para a saúde. Verdade. Né? As terapias, ninguém está dizendo que as terapias não são importantes. As terapias são importantíssimas. Né? Os marcos de desenvolvimento, eles precisam ser observados. Até para você saber, né, o que está acontecendo com aquela criança, como é que tá, o que está acontecendo com aquele adolescente, quais são as necessidades específicas que ele tem, até dentro do próprio ambiente educacional, para que você possa garantir os direitos dele dentro daquele ambiente. Mas que isso não é um fim em si mesmo. Né? Para que você está investindo tanto em terapias?
né? Sejam elas quais forem, terapia ocupacional, fisioterapia, de acordo com cada deficiência, isso vai se estabelecer de uma forma. Mas para onde você está levando tudo isso? Né? E a pessoa com deficiência intelectual, ela muitas vezes não tá caminhando nessa mesma direção. Porque uma pessoa com uma deficiência sensorial, uma deficiência física, ela tem alguma capacidade a mais, né, ali cognitiva de estabelecer direções, até no ambiente acadêmico mesmo. Mas a pessoa com deficiência intelectual, ela precisa de outro tipo de apoio, de outro tipo de suporte, até para poder pertencer a esses lugares. Então, essas famílias, assim, quando tem famílias que conseguiram entender, porque a gente sabe que tem muitas que não têm, né, não entendem, então eles junto com os filhos, com, né, as pessoas com deficiência, eles têm um banco de dados, se cadastram no banco de dados, é isso? E aí vocês, nesse banco de dados, pegam esse banco de dados, essas pessoas, e começam a fazer a busca pelas empresas. Então, na verdade, pelo fato da gente estar... Tô fazendo uma pergunta bem assim. Não, mas eu acho importante até para a gente fazer um painel de como é o passo a passo. Isso. Hoje a gente está dentro de uma secretaria que atua com pessoas com deficiência desde pequenininho. Então, a gente tem feito um trabalho com a equipe de não só falar sobre as terapias, mas falar também para essas mães, que na sua grande maioria são as mulheres, né, ou mães ou avós, que existe alternativas para o futuro dessa criança. Então, a gente tem conversado muito com essas mulheres sobre o emprego apoiado, para elas começarem a incentivar essa autonomia dessas crianças, para que na vida elas possam passar por uma transição de vida adulta. Acontece que muitas crianças com deficiência chegam na sua vida adulta sem esse meio, que a gente passa pela adolescência, passa por todas as fases, é falado sobre sexualidade, sobre comportamento, sobre futuro. E com eles não, com as pessoas com deficiência intelectual, não. E para aqueles que chegam e já vão para o trabalho... Então, o fato da gente ter um grupo grande, diversificado, de diferentes tipos de deficiências e transtornos, a gente começa a identificar essas pessoas dentro do equipamento mesmo, ou pessoas que falam uma para outra e chegam até o equipamento na busca do programa do emprego apoiado. Então, já tem uma busca para isso. Já tem uma busca. E agora, em 2025, em maio, muito recente, a gente conseguiu tornar o emprego apoiado como lei no município do Rio de Janeiro. É a Lei 8.902, acho que é isso. Ela agora é uma lei no município do Rio de Janeiro. Então, ela passa a ser política pública. E a gente vem desenvolvendo isso. E o importante disso tudo é a gente oferecer para eles todo o suporte durante esse período e principalmente para as famílias, porque a gente está trabalhando... retorno, né, dentro de equipamento público com famílias em vulnerabilidades. Então, a gente apresenta para eles as alternativas e o que é bom dentro do emprego apoiado. Ele vai ter uma carteira assinada, ele vai ter os benefícios de uma pessoa trabalhadora, fundo de garantia, férias. E a gente percebe durante esse tempo que a gente vem fazendo isso, que já tem pessoas que estão tirando férias. Ou seja, já tem 1 ano de trabalho, estão conseguindo se desenvolver, mudaram de cargo, né? Cargo dentro de função, porque a empresa passou a olhar para a qualidade dele e não para as limitações que ele tem. Então, por exemplo, essa pessoa, esse case de sucesso, que eu sei que vocês tiveram vários, vocês, quando fala do emprego apoiado, vocês apoiam em quê? Em tudo, desde a higiene pessoal, que às vezes não tem, como portar, como sentar até numa empresa, porque é um universo novo. Sim. Então, vocês dão esse tipo de suporte também? É esse tipo de suporte? Então, Dani, o emprego apoiado ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase que a gente chama de descoberta, tá? Que a gente vai descobrir, de fato, quais são as habilidades e os interesses dessa pessoa. Depois a gente destrincha um pouco mais isso. A segunda fase é a fase que a gente chama de customização da vaga. É quando a gente vai começar a buscar uma vaga para aquela pessoa que tenha afinidade com isso que a gente descobriu. E aí, isso é o grande diferencial do modelo tradicional. Exatamente, esse é o grande diferencial. E a terceira fase, que é a fase do acompanhamento pós-colocação. Ah, tá. Pós-colocação. Pós-colocação.
Então, nesse primeiro momento, que é o momento da descoberta, é um momento que a gente tem que se debruçar muito, principalmente sobre a vida dessa pessoa. Porque as habilidades e os interesses dele não vêm revelados pra gente, né, da forma que a gente está conversando aqui. Pelo contrário. A Nem gente pela precisa família, né? fazer muitas atividades direcionadas para a gente conseguir obter essas informações. A gente precisa, às vezes, fazer perguntas muito amistosas, que é o que você gosta de comer, qual é a cor que você mais gosta, quais são os lugares que você gosta de frequentar, o que você gosta de ouvir, aonde você vai, se você frequenta uma igreja, se você frequenta um templo, se você... como é que você se relaciona com a sua comunidade, o que a sua família faz no final de semana. Então, a partir daí, a gente vem colhendo algumas informações sobre os interesses dessa pessoa. Que não necessariamente, às vezes, uma descoberta ela vai estar relacionada diretamente a uma profissão. Às vezes ela está relacionada a um ambiente. Às vezes você vai perguntar para uma pessoa com deficiência, quando você pensa numa profissão, como é que você se vê? Às vezes ela vai trazer para você que ela quer ser professora, e aí você já começa a pensar em algo que tenha naquele ambiente escolar. Entendi. Alguma função que ela possa desenvolver ali, porque você já sabe que aquele ambiente é um ambiente... Que é o que agrada. Que é o que agrada, que pode ser favorável ao pertencimento dela. Gente, é todo um trabalho, né? Além das informações que a própria família vem trazendo. E a gente não pode deixar de trazer para vocês a informação de que essas pessoas passam por um processo de infantilização muito grande. Passam mesmo. Então, são pessoas que chegam na unidade chamando a gente de tia, tendo um comportamento infantil, porque o atravessamento cultural da gente e social para a pessoa com deficiência é esse. As pessoas ainda trazem muitas vezes na fala de que pessoas com deficiência intelectual são fofinhas, principalmente as que têm síndrome de Down, eterna criança, né, que tem um fenótipo, é eterna criança, e não é nada disso. Não é nada Ou disso. o contrário também, né? A pessoa autista é agressiva. É agressiva, né? já tem aqueles Tem estereótipos todos. Então, assim, a gente precisa desconstruir isso. A gente precisa desconstruir isso com eles, com as famílias e para a sociedade. Então, esse momento de descoberta é um momento que a gente aproveita para fazer tudo isso, para descobrir da pessoa, né? E aí a gente faz diversas atividades com pedagogo, com técnico de informática, com uma pessoa que trabalha com artes manuais. Não é para ensinar nada a eles, é para descobrir. Tá? E identificar. E aquilo que ela faz bem pode se transformar numa função. E às vezes é algo que ela já faça em casa. Às vezes é uma pessoa que tem em casa uma super habilidade para a cozinha. E o outro, por uma questão, às vezes, da própria organização dele, às vezes a própria deficiência, ela traz alguns aspectos que a gente precisa valorizar na hora de arrumar um trabalho. Então, como é que a gente consegue juntar tudo isso e entender quem é essa pessoa antes da deficiência? Né? Teve uma atividade que a gente propôs com as famílias, que eles sempre trazem muito essa coisa do não consegue, do não pode, e a gente começa a mudar esse olhar, a jogar luz sobre os pontos fortes. Né? O que essa pessoa faz no dia a dia? Né? Como ela se comporta socialmente, como ela vive dentro de casa, como ela participa da vida familiar. E eles sempre têm uma resistência muito grande a esse lugar. E aí a gente fez uma atividade que eu coloquei os laudos todos numa mesa e pedi para eles identificarem quem eram os filhos deles. Caramba. A partir daqueles laudos, né? Porque a gente ainda tem uma referência muito clínica, né? Sobre a deficiência, muito médica. Muito e hoje médica. A gente já está caminhando para um lugar de um laudo biopsicossocial, que vai avaliar outros aspectos da realidade, né? Porque uma pessoa, por exemplo, que tenha deficiência física, que more num lugar pavimentado, é diferente enfrenta barreiras diferentes de uma pessoa que tem deficiência física que more no alto de uma favela. Né? Então, um laudo biopsicossocial, hoje, ele já propõe um olhar maior sobre esses aspectos. E os laudos que a gente tem hoje são laudos que descrevem a deficiência, as implicações, as impossibilidades. Porque muitas vezes são laudos desenvolvidos também para a busca de um benefício. Então, precisa descrever isso. E as famílias se apegam muito a essas impossibilidades, né? A esses impedimentos. E aí, quando eu coloquei os laudos lá, que eu tirei o nome de todo mundo e coloquei só o que estava escrito no laudo, as pessoas não sabiam identificar quem eram seus filhos. Caramba. Né? E aí a gente traz uma conversa ali muito, muito inicial de que o seu filho não é um laudo. Seu filho é uma pessoa. Ele é uma pessoa que tem vontades, que tem habilidades, que tem interesses, que tem vontades, que tem milhões de coisas acontecendo ali.
E, às vezes, o que está reservado para a pessoa com deficiência é algo muito programado já, né? É algo muito dentro do cunho terapêutico. Ele vai fazer artesanato. Ninguém que tem nada contra artesanato. Não, eu entendo. Tem pessoas que vivem de artesanato, Claro. vivem muito bem, mas não é só isso. Não é só isso. Né? Tem pessoas que gostam de natação, outros gostam de vôlei, outros gostam de futebol. E vamos ver quem são essas pessoas antes da deficiência. E aí isso é um virar de chave já no início para essas famílias. Então, a gente precisa fazer um trabalho com as famílias, com as pessoas com deficiência e com a sociedade ao mesmo tempo, porque a gente tem um trabalho grande na secretaria, que não é feito pelo nosso eixo, né? Mas também é o eixo da empregabilidade, que vai às empresas trabalhar essa intervenção na sensibilização dessas pessoas para promover a inclusão de forma mais igualitária, de forma mais justa. E aí, depois, no segundo momento, a gente tem o momento da customização da vaga, que é onde a gente pode trabalhar com uma vaga que já exista, porque tem pessoas que têm habilidades para cumprir aqueles pré-requisitos Das vagas que de uma existem. vaga que já existe. Às vezes, a gente precisa fazer algumas adaptações que a gente chama os apoios. Pessoas, às vezes, que não leem e não escrevem, vão precisar de elementos mais visuais para poder dar conta daquelas tarefas, né, de forma mais autônoma e independente. Mas numa empresa... Numa empresa, a gente pode pegar uma vaga que já exista... Mas a empresa precisa querer. Ela precisa querer. Ah, ela tá. precisa estar aberta Tá para a gente aberta conseguir pra fazer. isso. Mas esse é um Entendi. trabalho que a gente tem feito na secretaria, porque quando a gente vai fazer uma sensibilização, porque muitas empresas procuram pelo fato da gente estar numa secretaria que atende pessoas com deficiência. Então, as empresas sempre buscam a gente para encontrar pessoas com deficiência para trabalhar no modelo tradicional. E a gente vai lá e apresenta que existem, sim, pessoas com deficiência lá, mas a gente tem Também. um programa de emprego apoiado. A gente não dá para a empresa descobrir o que essa pessoa precisa para desenvolver. Na verdade, a gente leva Já pronto. E a olha gente isso, desenvolve com gente. eles, depois desse processo de descoberta, antes da customização, a gente desenvolve um currículo visual. Diferente do nosso currículo, que vem lá quais são as minhas aptidões, não, quais são as minhas experiências, os lugares que eu já passei, quais foram os cursos que eu me aperfeiçoei. E no currículo visual, a gente vai apresentar essa pessoa, ela no dia a dia, e todas as suas potencialidades. O que ela faz. E ao invés de a gente dizer, olha, ela não sabe ler e ela não sabe escrever, então não dê tarefas para isso. A gente diz o contrário. Ela consegue identificar através de marcações, através de orientações, para que ela desenvolva aquela atividade. E as empresas estão querendo? Então, Como é que a tá sendo gente essa tem empresas receptividade? diversificadas que estão querendo fazer esse movimento. Estão querendo mesmo, Estão né? querendo, Isso é sim. Não muito estão legal. querendo só cumprir Só a cumprir cota. a A gente cota. tem parceiros que já cumpriram a cotas e continuam procurando a gente porque eles querem mesmo pessoas com deficiência intelectual. Que legal. Porque isso também é Sim. bom para a empresa, né? Eu sou uma empresa inclusiva. Sou uma empresa diversa, né? Trabalho com a diversidade em todos os aspectos. Então, esses apoios que a gente identifica durante esse processo de descoberta, a gente coloca para a empresa e a gente dá esse suporte para a pessoa com deficiência dentro da empresa. O pós, né? Então, a que gente Roberta vai falou. customizar uma vaga, primeiro customizar já a pensando nesses apoios. Isso. E também, Dani, eu acho que é legal a gente falar que o emprego apoiado, ele não tem um olhar só para a atividade em si, né? Ele tem um olhar lógico para a atividade em si, dentro da empresa, o que aquela pessoa vai precisar cumprir como tarefa, se aquilo tem afinidade com as habilidades e os interesses que ela tem. Mas o emprego apoiado, ele olha o todo. Ele olha desde que a pessoa sai de casa, Exato. Isso Né? é muito até interessante, o momento que ela chega no que ela chega trabalho no e que ela vai trabalho. voltar. Então, Isso. por exemplo, eu acho que é sempre muito significativo a gente dizer que o nosso objetivo não é mudar aquela pessoa para enquadrar ela num modelo padrão. Numa vaga. Numa vaga padrão. Não. A gente precisa entender qual é a realidade daquela pessoa e daquela família. Porque senão a gente inviabiliza o processo de inclusão. Claro. Se você tem uma pessoa que quer trabalhar, a gente já fez as descobertas dela, né? Já sabe quais são as aptidões. E a gente coloca ela, por exemplo, uma pessoa que não anda de ônibus sozinho, que não usa transporte público. Você não tem como colocar ela 5 bairros depois da casa dela para trabalhar. Você tem que, junto com aquela família, buscar dentro daquele lugar mais próximo da casa dela algo para ela. porque senão você vai inviabilizar, às vezes, até
o funcionamento daquela família. Claro. Alguém vai precisar deixar de Deixa trabalhar pra para que ela ir, pra trabalhe? levar. A ideia não é essa. É. A ideia é que aquilo se torne melhor, que aquilo se torne um processo de autonomia. E nem sempre a autonomia é andar de ônibus sozinho. Exato. Né? Essa pessoa pode ter um suporte para levá-la e buscá-la no trabalho. E tá tudo certo. tudo certo. Ou, de repente, a gente tem pessoas que às vezes não andam de ônibus, mas andam de metrô, porque o metrô é considerado um transporte que tem algumas acessibilidades que o ônibus, não tem. Então, ele tem a questão sonora, que vai informar as estações. Aí você já tem que pensar num trabalho para aquela pessoa que tenha metrô. Que tenha metrô. Ou aí se ela mora perto do metrô para que ela não precise pegar 2, 3 Gente, Exatamente. tem que pensar Então em você tem que tudo, pensar né? em tudo. É um E você tem trabalho que pensar incrível. também, muitas vezes, que pode ter uma relação também com a questão de como aquela pessoa lida com a questão financeira. Né? Será que ela vai ter que comer na rua? Ou ela vai comer dentro da empresa? Tem um refeitório? Se não tem refeitório, se ela vai precisar comer na rua, quanto é esse cartão, quanto ela tem no cartão. Pensa em então, tudo. A gente não vai ensinar ela a fazer conta, mas a gente vai mostrar para ela que aquele cartão dela dá para ela comer em 3 lugares diferentes. Porque ela só pode gastar R$18 por dia, 20, 25. Então, ela vai comer aqui, ela pode comer ali, ela pode comer aqui, coisas que ela goste, que ela vai escolher, mas ela vai ter um direcionamento para aquilo. Gente, ela não sabe usar dinheiro, mas ela consegue digitar uma senha. Então, assim, existem já muitas crenças de que a pessoa, para poder trabalhar, ela tem que quebrar um monte de outras barreiras para poder existir nesse lugar. E a gente demonstra que não. Que não, verdade. Né? Que a gente precisa transformar. Gente, isso é lindo então, demais, cara. Porque as pessoas se prendem muito a essa questão, né? A gente tem 3 questões que são apresentadas de forma, assim, que sempre acontece. Andar de ônibus sozinho, fazer barba sozinho, dinheiro, né? Saber fazer conta e ler e escrever. E aí a gente começa a desconstruir essa percepção a partir de mostrar outras formas. Porque essa pessoa se relacionou no mundo há 30 anos. Mas a gente precisa desconstruir primeiro dentro de casa. Primeiro dentro de casa. Esse é o maior desafio hoje, desconstruir imagino. dentro de casa, mostrar que aquela pessoa que está ali, que ele viveu a vida inteira, ela é capaz de fazer. A gente só precisa olhar para as potencialidades, Eu para as gosto muito de habilidades trazer dela. o exemplo de um menino que está com a gente, né? Que ele não lê, não escreve, tem uma capacidade ótima de compreensão de tudo que é dito, porque nem sempre aquele que lê e escreve é o que tem melhor compreensão. É verdade. E ele também não faz contas, né? Como, né, não tem uma habilidade ali para a questão monetária. Mas ele usa o telefone otimamente bem. E ele pede o Uber dele para ir embora. E ele sabe quando o Uber dele tá caro ou tá barato. E se tiver dinâmico, ele espera. Que legal. Então, assim, é isso que ele precisa pro dia a dia. Exatamente. Não importa se ele sabe quanto é 3 vezes 5, 5 vezes 20, importa que ele sabe se o Uber dele tá caro ou barato. Exatamente. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida adulta. Né? Então, é como a gente consegue trazer para as famílias e para a sociedade essas capacidades, é jogar luz sobre os pontos fortes mesmo. É um trabalho de formiguinha, né? Sim. E aí eu penso muito nisso. Eu vivi uma situação atendendo uma família que eu gosto sempre de contar porque a gente acha que vai para um lado, mas vai para o outro. A gente tem lá numa das unidades uma pessoa com deficiência auditiva e intelectual e quem cuida dela é a avó. E a avó tem uma deficiência física gerada do diabetes e para complementar a renda, ela faz alho em pote. Sabe aquele alho triturado que fica na geladeira para a gente usar? Muito prático. E a avó sempre levava isso para a gente comprar. Um dia essa avó ficou doente, mas ela tinha comprado o alho e tinha deixado lá. Ela não pôde fazer o alho. Quando essa avó levantou, viu que a menina estava lá fazendo o alho. E qual foi a reação dessa avó? Meu Deus, mas machucava, o que lá? Exatamente isso. Falou um monte de coisa e paralisou a menina. E a menina não voltou mais a fazer o trabalho. E aí ela trouxe essa história falando, olha só, vocês estão falando que ela precisa fazer, ela foi lá, ela podia ter estragado.
Mas ela nunca percebeu que em todo o processo da produção desse alho... Ela estava do lado Ela estava aprendendo. do lado observando. Mesmo com a deficiência intelectual dela, ela viu diversas vezes e aprendeu o processo. E daria conta se a avó tivesse permitido. Porque ela vem carregando aquele carrinho que a avó produz, cheio de potinho de alho, vai passando de sala em sala oferecendo. E eu trouxe para essa avó isso. Olha só, ela está tentando se tornar independente e você travou ela. Você precisa incentivar. Talvez faça uma quantidade menor, porque se ela errar, dá tempo de consertar. Isso. Mas não impeça ela de fazer, porque você perdeu a chance de ter uma ajudante. E a gente precisa olhar para aquela pessoa que está ali dentro de casa fazendo as tarefas, que aquilo é uma atividade que pode gerar um emprego. E essa avó conseguiu mudar? E essa avó está no processo, Tá no que nem processo, todas é vão difícil, conseguir. Porque ela sabe, ela a vida inteira viu que a é. neta era incapaz, impossibilitada, que não vai ser nada na vida, que eu vou ter que carregar esse fardo. Eu sempre atuei, como eu tinha falado no início, com mulheres, com mães de filhos com deficiência. E aí, todo o atendimento, elas traziam uma preocupação muito grande, que era, quando eu morrer, o que vai ser dele? E aí, eu fiz uma pesquisa e intitulei ela de luto antecipado, que é esse processo que essas mulheres vivem, de na ausência delas, quem vai substituir. Porque é uma grande verdade. Eu sou mãe de uma criança neurodivergente, eu tenho 3 filhos, e a gente fica nessa tentativa de dar todo o suporte para eles, mas enquanto você tem saúde, enquanto você está jovem, mas eles estão crescendo e você também está envelhecendo. E esse processo precisa ser compartilhado com outras pessoas e cada vez mais dar autonomia para essa pessoa com deficiência. E quando eu digo compartilhado com outras pessoas quem sabe o remédio que o seu filho toma? Ah, só eu. Quem leva eles na consulta? Quem sabe os horários dessas consultas? Ah, não, só eu que faço. Umas coisinhas tão Mas que quando- fazem diferença. Exato, Inclusive, no emprego Dani, apoiado, vocês olham isso, mas né? eu Exato, acho, a gente Dani, precisa assim, que- fomentar isso, dessa autonomia, de tomar o remédio sozinho, de se alimentar sozinho, para pensar no futuro. Porque jogar o cara lá no mercado de trabalho, fez 20 anos, agora ele tem que trabalhar, mas ele não sabe se vestir sozinho adequadamente, se comportar num ambiente de trabalho. Por quê? Esse é Porque o nunca trabalho. foi explicado, na verdade. Mas esse é o trabalho em trabalho. apoiados. Eu Exatamente. acho muito Então, legal a gente isso. traz essas atividades também comportamentais, nessas questões de autonomia e independência nesse aspecto que a Bruna está trazendo. A gente fala sobre apresentação pessoal, a gente fala sobre higiene, a gente fala sobre higiene íntima, a gente fala sobre sexualidade, porque até a questão da sexualidade, né, para eles é algo que não é, que é velado. Que é velado, não né? é falado. Não é falado. E nem os colegas que a gente tem na nossa vida, durante o nosso processo de Que educação, falam sobre namoro e tudo, eles não têm eles não esse têm. grupo. Muito pelo contrário, na adolescência eles perdem. Até porque muitos não conseguem chegar ao ensino médio. Então, Verdade. eles perdem esse lugar. Esse lugar. Pula é esse verdade. processo Eles da pulam adolescência. esse processo. E o processo de infantilização imposto pela própria Continua. família, até como uma questão de segurança, se torna também um bloqueio maior. Então, a gente precisa falar com eles sobre sexualidade já no lugar do que está acontecendo hoje, que são as redes sociais, né, que são os perigos que tem também nas redes sociais, que é o autocuidado, mas também é o não é não. Porque você não pode gostar de uma menina e achar porque você gostou, ela tem que te namorar. Então, a gente traz uma linguagem acessível, né, uma linguagem simples para poder falar com eles sobre os assuntos e com as famílias também. E o que a Bruna falou sobre a questão do medicamento, ela é um exemplo que a gente pega também para outras coisas. As famílias têm muito essa coisa de que eles não vão conseguir dar conta de algumas coisas sozinhos. E aí, às vezes, a questão do medicamento é uma questão de que aquilo não está sendo explicado de forma que eles entendam. Entendi. Então, se você precisar ler o nome de um medicamento para poder entender que é ele que você vai tomar, talvez ele não vá conseguir. não vai conseguir. Mas se você fizer uma outra forma de organização, pela caixa do remédio, pela cor do remédio, pelo horário do remédio, às vezes é melhor você associar o horário a um programa de televisão,
Olha, é se adaptar ao outro. Do né? que você legal colocar isso. no relógio. Na hora do programa tal, que eu não sei se eu hora posso de falar tomar aqui, o remédio. é hora de tomar esse. Isso. Na hora do programa tal, você toma aquele. Você vê que são Então, coisas simples. São coisas do dia a dia. simples. E a gente também está trazendo outra perspectiva sobre a questão da lista de mercado. Né? Eles usam tanto o telefone. Por que a lista de mercado tem que ser escrita? Por que não pode ser pelo WhatsApp? É verdade. Por que não pode ser falada? Por que não pode ser Também. através de figuras? Então, assim, como é que a gente propõe essa autonomia? Através dos apoios. É para isso que a gente está aqui. Porque são os apoios que vão fazer toda a diferença. E eles passam por isso também na vida escolar. Né? O ensino é dado para eles de uma forma tradicional que eles não compreendem. Eles não entendem. Mas talvez se fosse um teatro, se fosse um filme, se fosse um documentário, Eles conseguiriam. Eles conseguiriam. Então, eles precisam ter esse reconhecimento também do que funciona para eles. Claro. E eles, com o tempo, eles vão ganhando a capacidade de dizer isso pra gente. Eu não estou entendendo isso. Repete. Eu não estou... Pode fazer de outro jeito? Então, eles vão ganhando também mais confiança. Eles vão se tornando pessoas realmente dentro da idade que eles têm, dentro da funcionalidade que eles têm no momento de vida que eles estão ganhando. E isso é respeitoso. Claro, é respeitoso. A gente precisa respeitar as pessoas nesse lugar. E mesmo quando a gente faz a colocação, no pós-colocação, a gente tem outros desafios. Né? Porque quando eles estão dentro do trabalho, outros desafios começam a aparecer, porque para eles aquilo é um mundo novo. Lidar com pessoas. Eles estão com pessoas, eles estão desempenhando uma função. Eles precisam de treinamento para aquela função, igual qualquer outra pessoa. Né? Eles precisam passar por isso, eles não podem ser colocados ali, pronto. E tem uns que a gente reconhece que tem mais autonomia para desempenhar. E outros não. E outros precisam, às vezes, de coordenação constante. E a gente precisa revelar isso para a empresa. E o emprego apoiado tem alta? Assim, não, esse aqui não precisa mais. Tem um processo de... A ideia é que a gente não seja permanente. A gente não se torne mais um funcionário da empresa. A ideia é que a gente se torne desnecessário. Entendi. Tá? A gente quer se tornar desnecessário. Quanto mais autonomia a gente dá para ele, para a empresa, porque a orientação é que ele tenha uma pessoa. Você tem um chefe imediato na empresa. Pode não ser o chefe imediato, mas que ele tenha uma pessoa de referência com quem ele possa contar. Para questões básicas do dia a dia, da atividade, ou questões um pouco mais do fórum íntimo. Olha, como a Roberta deu exemplo. O cartão de alimentação, me orienta aqui, como é que eu tenho que fazer, em qual loja que é aceito. Então, se ele tem uma pessoa de referência, cada vez mais a gente fica desnecessário. Mas é claro que a gente, como consultor de emprego apoiado, a gente se torna a referência dessa pessoa. E da empresa também. E da empresa, né? E até no processo de desligamento, um processo natural, ele possa nos procurar de novo para ter uma recontratação. Mas ter uma recontratação digna, de qualidade, efetiva. Ou até uma mudança de função, né, Bruna? Uma mudança de função. Porque a gente não quer que a pessoa seja contratada e fique à margem. Naquele lugar. Fique ali, como a gente já ouviu casos, da pessoa estar sendo contratada porque a empresa precisa cumprir a cota e a pessoa está ali desenhando. E ela não se sente incluída nesse processo de trabalho, ela não se sente útil. Para que ela vai ficar ali? E aí a gente tem um número de rotatividade grande nas empresas de pessoa com deficiência, porque os desligamentos, as demissões e o não querer da pessoa estar ali é grande por isso, por ela não se sentir incluída. Não se sentir importante, um papel fundamental dentro dessa empresa. É porque tem que fazer a sensibilização com a empresa mesmo, senão importante. não adianta. Não adianta, senão não tem. É importante a gente ter essa conversa com as empresas que tem benefícios também de ter a pessoa com deficiência, que a pessoa com deficiência não vai dar trabalho se ela tiver um bom apoio durante todo o processo. Se ela puder contar com a consultoria, se a gente puder intervir naquilo que não está dando certo naquele momento e fazer as adaptações necessárias para que ele consiga continuar desenvolvendo suas atividades. E eu acho também, Dani, assim, eu penso muito sobre esse ponto, a gente fala muito sobre isso, que quais são as pessoas dentro de uma empresa que não precisam de um apoio. E de determinado tipo
como a Bruna falou, de ajuste na sua função, sem deficiência. É verdade. Né? Mas quando se trata da pessoa com deficiência, isso é cobrado de uma forma diferente. É um estigma diferente. Existe um estigma sobre isso, como se aquela pessoa não pudesse errar, como se aquela pessoa não pudesse, né, ter algum tipo de momento que ela vá precisar passar por algum tipo de nova readaptação, porque a empresa muda, as pessoas mudam. E as pessoas têm momentos diferentes também na sua vida pessoal que podem interferir. Né? Então, por que para a pessoa com deficiência é dado um peso diferente? E entrar numa empresa nova, né? Você ser contratado, você tem que entender a cultura daquela empresa. Você ser colocado lá e simplesmente descobrir é um desafio para qualquer um. E por que não fazer? A empresa está aberta para receber, para apresentar a todos, para apresentar qual é a cultura. Olha, a gente costuma almoçar aqui, todo mundo no mesmo horário nessa mesa. Não, a gente costuma fazer grupinhos e sair para almoçar. E ele poder se sentir incluído nessa cultura da empresa. Mas está acontecendo isso? Sim. Acontece. Melhorou? O que a gente percebe é que as empresas hoje que têm mais abertura para a gente fazer, né, o trabalho do emprego apoiado são as empresas que já estão cumprindo a lei de cotas. Sim. São aquelas que estão sem esse compromisso, né, que já passaram dessa fase, que já estão passaram realmente por essa fase, estão querendo fazer a diferença na sociedade. Exatamente. Estão querendo trabalhar mesmo a diversidade profundamente. Não só da boca para fora. Olhar as pessoas, de fato, sendo produtivas dentro das suas habilidades e interesses, porque ainda tem muita empresa contratando pela deficiência. E não a gente já recebeu esse pedido. Eu quero 5 pessoas com síndrome de Down. Isso é muito Só comum. que eu não tenho pessoas com síndrome de Down com as habilidades que você quer para a sua função, que você precisa. Né? Pessoas que ainda estão atrás dessa questão do fenótipo, muito mais num lugar onde a empresa coloca do marketing e da comunicação do que propriamente da inclusão em si. Então, isso entristece a gente um pouco nesse lugar, mas a gente acredita muito nesse poder de transformação a partir também dos exemplos que as empresas que estão incluindo verdadeiramente, né, com esse olhar das habilidades e dos interesses dessas pessoas estão fazendo. Que elas sejam um exemplo, né, para quem está ainda nessa construção. É uma missão isso, né? Sim, eu estou pensando aqui, eu estou pensando, existem tantos modelos hoje de contratação, a pandemia nos trouxe isso e mostrou que pode haver uma contratação onde a pessoa não precisa estar frequentando aquela empresa diariamente, que a gente sabe que tem alguns transtornos que tem essa dificuldade do barulho, né? De muita luz, de muita gente, conviver, não tem, mas ele consegue desempenhar a tarefa muito bem, e que bom. Então, hoje a gente tem empresas contratando no modelo home office. Ah, já tem isso? Já tem. Aí a pessoa vai desenvolver seu trabalho, faz as reuniões por alguma plataforma online e ele entrega o trabalho dele. O objetivo é entregar, então ele entrega, mas ele não precisa conviver com aquelas pessoas. E aí sim, ele vai se sentir útil na sociedade. A sociedade também tem os seus lucros, porque ele passa a ser um consumidor ali. Então, o que a gente faz de diferente para que essa pessoa se sinta incluída e para que essa empresa veja que, de fato, esse funcionário é importante dentro da empresa? O emprego apoiado, assim, ele serve também, na verdade, ele funciona também, ele é usado também para o particular, privado. Sim. Não só no público, com a gente, assim. Que se chama... Aí a família contrata, faz esse trabalho. Originalmente, o emprego apoiado, ele é criado dentro de um caráter individual. Né? É o consultor do emprego apoiado com a pessoa, né? O candidato, enfim. E, na verdade, a gente transformou esse trabalho para uma política pública. Trabalhar coletivo, não no individual. Esse é um desafio grande que a gente ainda vem passando, a gente vem descobrindo ainda hoje formas de melhorar, modos de melhorar o nosso trabalho. Mas é um mercado grande, está crescendo. Sim. Hoje a gente fez a formação. Nós somos consultoras de emprego apoiado. Vocês podem trabalhar, né, no privado. Hoje a gente tem os nossos como se chama? Nossas pessoas com deficiência que querem trabalhar e estão nesse caminho de descoberta. Então, hoje a gente faz consultoria. Da política pública, vocês estão
privado de vocês, buscando, correndo atrás, e é uma maneira também de proliferar isso, de aumentar, de mudar. Porque, sim, na verdade, porque as pessoas estão tomando consciência de que elas podem sim, cada vez mais isso está sendo falado, cada vez mais as deficiências estão sendo colocadas menos em foco e mais no potencial. É claro que isso é um nicho voltado muito para o mundo da pessoa com deficiência, né? Que a gente luta por isso, os pais, os responsáveis estão aí nessa luta. Eu me perdi no que mas a gente sempre se perde. A gente fala, quem tá falando mesmo? Não, eu tava falando nessa questão do particular, do privado. Eu acho que essa questão do particular... Posso? Pode. Eu acho que essa questão do particular, ela tem um ponto primordial, que é a questão da questão socioeconômica, né? O trabalho particular, ele é um trabalho, né, que existe uma cobrança sobre isso, sobre o nosso tempo, a nossa hora de trabalho, e existe um método que a gente vai... Um custo, né, para isso, que a gente vai acompanhar aquela pessoa mais de perto, a gente vai estar dentro da casa dela, a gente vai ver álbum de fotografia, a gente vai na casa do vizinho, a gente vai na casa... Intimidade. É uma intimidade, a gente vive a vida daquela pessoa para poder fazer essas descobertas. E isso propõe um tempo, às vezes, menor, né, de atuação do que o que a gente consegue fazer hoje na política pública, que ela é coletiva. Né? Mas a política pública do emprego apoiado, ela é fundamental. Não, com certeza. Independente do tempo que a gente vai levar para fazer essa descoberta, ela é fundamental no lugar dela existir. Claro. Porque se não fosse essa oportunidade, essas pessoas não teriam outra. Exatamente. E precisa então, aumentar a gente precisa pensar nisso. Crescer. A gente está falando de pessoas em situação de vulnerabilidade, que passaram por um processo de infantilização, que muitas vezes não tiveram as necessidades no sistema educacional atendidas, que estão fora dos padrões tradicionais, famílias que têm um atravessamento socioeconômico também ali agregado. A gente trabalha com a questão do benefício de prestação continuada, que é muito significativo para as famílias, que bota comida na mesa. Então, a gente também tem que ter um olhar sobre o que a Bruna falou, que é a geração de renda familiar, como a gente agrega valor às habilidades dessa pessoa, juntando muita coisa envolvida, com aquilo que economicamente aquela família já faz para compor a renda. Se essa pessoa vai ser um empreendedor, que ela pode ser um empreendedor, né, autônomo dentro desse processo, fazendo algo diferente do que a avó ou a mãe já fazem, caso tenha uma habilidade, ou será que ela pode compor esse conhecimento e esse saber com uma outra família que está ali do lado? Porque às vezes a gente tem uma pessoa que tem habilidade para comunicação, mas não tem habilidade para desenvolver um produto. Então, como é que a gente pega essa pessoa que tem uma super habilidade para comunicação para anunciar o produto que o outro já está fazendo? Entendi. E a gente consegue montar uma rede de geração de renda entre essas famílias, talvez. Né? Então, o olhar é sobre o trabalho. A gente parte da presunção da empregabilidade. Todo mundo tem condição de trabalho. Mas é importante, Roberta, nisso mas a gente precisa descobrir onde. Onde? É isso, a gente valorizar. Roberto falou, ele tem a habilidade de comunicação. A família precisa olhar isso como um trabalho. Ele não está ajudando, ele está trabalhando. E monetizar isso também. Porque se ela está recebendo por um produto final e pelo resultado da divulgação dele, por que não valorizar ele pagando? Agora, a Roberta falou anteriormente que na consultoria privada, a família a pessoa com deficiência, quando está sendo acompanhada por um consultor, ela vai passar pelo mesmo processo, tá? É um tempo reduzido? Mas a gente não pode atropelar as fases, as 3 fases de descoberta, a customização do emprego apoiado e o acompanhamento pós-colocação. Porque se a gente atropela uma dessas fases, a chance de dar errado é muito grande. Muito grande. Então, assim, muitas famílias falam, mas vai demorar esse tempo todo. Pensa que é um investimento a longo prazo, mas para o resultado final dar certo, é importante. Porque não é só a inclusão, é a permanência. É a permanência. Então, para a pessoa com deficiência intelectual, é muito significativo que a gente faça essas descobertas profundamente. Porque um detalhe, ele pode colocar tudo a perder. Como a Bruna falou hoje, você pode ter uma pessoa com transtorno do espectro autista que não tenha tolerância para barulho. Então, não adianta você querer mudar aquela pessoa. Não você vai isso. precisar encontrar um trabalho que faça sentido dentro daquelas características que a pessoa tem.
né? E a gente precisa encontrar isso junto, porque não é só a questão do trabalho, é o que a gente fala. São todas as nuances, são todas as questões periféricas que envolvem esse desenvolvimento. E como Gente, a família é incrível importante isso. nesse processo. A família é fundamental. Fundamental. Não É adianta fundamental. só a pessoa com deficiência querer trabalhar. A família precisa participar. Até nessa busca de uma vaga, porque a família conhece outras pessoas que podem dar oportunidade, a primeira oportunidade para ele. Isso é muito bom. Olha, a Bruna tocou num ponto que eu nem anotei aqui, tá? Que é a questão da gente fazer um mapa de conexões. Chega um momento que a gente começa, nesse momento de descoberta, a gente começa a montar um mapa de conexões dessa família, né? Dessa pessoa. Então, a gente coloca a pessoa no centro e a gente vai puxando ali. Quais são os lugares que vocês frequentam? Quem são as pessoas da família mais próximas? O que elas fazem? Com o que elas trabalham? Qual é o lugar? Então, a gente vai fazendo um mapa que, às vezes, eu vou juntando um monte de folha e ele vai ficando igual uma planta de arquitetura, né? Porque, às vezes, a pessoa que você não pensa que pode trazer uma possibilidade ela que tem um amigo do amigo do amigo que vai fazer sentido porque ela mora perto de você. E outra, ela E você não pensou nela. E ela pode dar uma oportunidade que a gente chama de vivência. Ele vivenciar aquele espaço. Eu faço a consultoria de um rapaz que o desejo dele é ser youtuber de games, né? Ele quer jogar e jogar lá no YouTube. E aí eu tava buscando, olha a coincidência, que não existe coincidência, eu estava buscando um espaço onde ele pudesse vivenciar essa experiência. Um espaço com câmera, com microfone, onde ele possa jogar. Então, assim, hoje eu encontrei esse espaço onde ele vai poder fazer uma vivência. Que legal. Então, é importante porque nesse momento, a gente vai identificar se de fato ele consegue ou não. Porque se não conseguir, ok, a gente vai continuar buscando. Vai buscando. O não pra gente é uma resposta. Entendi. É o que a gente sempre fala pras famílias. O não é uma resposta. Mas não é uma fechada de porta. Ele é um também caminho. Né? Então, a gente chama... e a gente tem algumas situações que a gente chama de avaliação situacional. É onde a gente consegue um lugar que não necessariamente vai ser o lugar que vai contratar aquela pessoa, mas ele vai abrir as portas para a gente poder constatar isso que a Bruna falou, se realmente aquilo faz sentido ou não faz sentido, se aquilo imprime algo que é concreto, né? A gente tinha pessoas que diziam que queriam trabalhar em cozinha e quando a gente levou para fazer uma avaliação situacional, não tolerou calor, não tolerou equipamento de proteção. Passou mal. Então, isso pra gente também é um indicativo. É apaixonante, né? Por isso que a gente vive que é apaixonante. Por isso que eu falei lá em amor no início, né? O amor é nesse lugar, não é no lugar do romântico. Não, né? Porque a gente não romantiza a nossa profissão. Não. A gente... né, atua, mas é o amor no lugar de que a gente vai se descobrindo também profissionalmente como nada está definido, a gente é desafiado o tempo todo. O tempo todo. E às vezes a gente começa a trabalhar com uma pessoa que a gente fala, eu acho que ele está me dando uma direção aqui, eu acho que a gente vai fazer isso em pouco tempo e depois não é aquilo. E depois não é aquilo. E tá acontecendo isso comigo. Então a gente vai vendo o ser humano na essência. A pessoa se apresenta para você na essência. E é isso que é o bonito do emprego apoiado. É por isso que a gente se apaixona por ele. O emprego apoiado, ele não tem uma profissão específica que você possa se tornar um consultor. Isso aí. Né? Uma pessoa que fez moda pode ser um consultor, uma pessoa que fez designer pode ser um consultor, e uma assistente social pode ser uma consultora. Cada um vai usar da sua... Lógico, né? A gente tem aqui a nossa... dentro da gente. As nossas próprios saberes, né? E cada um vai usar aquilo. Mas o mais legal disso é que você vai se conectar com o ser humano. E qualquer pessoa tem essa capacidade. Então, a capacidade não está no seu saber profissional. Está na sua capacidade de olhar o outro. E entender o outro naquela potencialidade que ele tem. É para isso que a gente trabalha, né? Todo dia. É para isso que a gente acorda. É isso que motiva a gente... nesse lugar, é de olhar o outro e falar, você é capaz, e dizer para a mãe dele, para o pai dele. E aí, quando todo mundo começa, Dani, a acreditar nisso, isso vira uma onda. Né? E eles começam, quando a gente começa a montar esse mapa de conexões, eles começam a ver possibilidades. Né? Vamos buscar essa pessoa, então, vamos ver como é que está aqui. Mas eles também têm muitas voltas, tem muitos passos que dão para trás que a gente precisa... Está sempre caminhando com ele, junto, de braço dado, não é no lugar de prepotência, de arrogância, de que a gente sabe mais, não, é junto, é do lado.
né? Porque a gente sabe que é necessário. Então, às vezes eles trazem para a gente assim, questões que a gente já conversou lá atrás. Mas será que não consegue uma fono? Né? Porque a fala não está muito clara. Aí eu falo para eles, mas será que é uma fono? Mas gosta tanto de cantar? Será que não pode ser uma aula de canto? Que vai fazer muito mais sentido? Né? Será que não pode ser um teatro, já que é uma pessoa tão teatral, né? Que tem tanta vertente para isso? Tem muita sensibilidade. A fala pode estar sendo desenvolvida em qualquer outro lugar. Por que tem que ser na fono? E é uma dedicação, né? Uma pessoa que já está com 30 anos. Aí eu falo, a gente conversou aqui nessa mesa, a gente entendeu tudo que ele falou. Então, por que a fala tem que estar nesse lugar do padrão? É que a gente desconstrói o tempo todo, né? Aí a gente tem que desconstruir na gente também. Na gente também. E a gente precisa levar isso para quem vai contratar. A gente precisa levar isso para o lugar... É um trabalho muito difícil. É um trabalho desafiador. Tem que ficar atento a uma coisa. Mas também quando acontece... Não, em êxtase, faz né? Sentido, tudo faz sentido. Porque é um trabalho desafiador no sentido que você também tem... Não é só do cuidado com quem vai ser empregado, mas de sensibilizar o outro, né? Da empresa, a família. É uma movimentação. É uma movimentação, é exatamente isso. E cada vez pra incluir alguém no... Cada vez mais o emprego apoiado. Cara, isso é muito Deus, cara. É muito Deus isso. É muito lindo. Eu fico imaginando Deus, assim, ele felizão com essa movimentação. Porque isso é Deus, cara. Isso não precisa fazer mais nada, é Deus. E o emprego apoiado não é novo, tá, Dani? Eu sei, não é novo, é que estão falando agora. Começou nos Estados Unidos. E a gente precisa ficar atento, porque tem pessoas que estão dizendo que estão fazendo emprego apoiado, mas não estudaram, não se dedicaram. É porque virou moda também, gente. Por isso você tem que ter profissionais, porque agora todo mundo faz. A gente precisa se especializar para fazer bem feito, porque a chance de dar errado e de dar frustração para as pessoas exatamente, não é só para uma pessoa quem você está botando, é para uma rede de pessoas. Imagina, para a família, para... Meu Deus, é muito sério isso, é uma responsabilidade muito grande. Ô Dani, assim, quando a magia acontece, né, que a gente chama de magia do tanto de trabalho que a gente imprime, né, mas estou chamando de magia no lugar do acontecimento, né, aquela família, né, aquela pessoa que foi incluída, ela tem o poder de transformar outras. Né? E é isso que a gente está... Um efeito cascata. É um efeito cascata. Então, a gente tinha uma pessoa que a gente até perguntar qual o case de sucesso. Não, eu vou te falar vários, de um né? agora que, assim, pra mim, ele é muito significativo. Porque é uma família que já estava com a gente há muitos anos. De 2 irmãos com deficiência intelectual, né? E uma família muito resistente a esse lugar, porque era uma pessoa que, com todos esses pré-requisitos não estabelecidos. Não lê, não escreve, né? Não anda de ônibus sozinha. E tudo isso acontecendo ali e a gente trabalhando na descoberta. Vamos descobrir, vamos transformar, vamos, né? E trabalhando dia a dia aqui. E aí apareceu uma vaga. E aí eu falei, essa vaga é dela. Uma vaga que precisava de sensibilidade, né? Uma vaga que trabalha com restauro. Que legal. Com restauro de livros. E aí, ela é a pessoa da vaga. Como é que a gente vai fazer isso? E aí fomos conversar com a família, e a família já naquele processo de transformação falou, vamos. Ai, que bom. E fomos. E ela tá lá. Até hoje. Trabalhando com a sensibilidade dela naquele lugar, com a habilidade que ela tem, que não precisou fundamentalmente da leitura e da escrita, precisou de outras habilidades que ela tem para poder desenvolver o trabalho dela no dia a dia. Então, assim, isso traz para as outras famílias também um lugar de... É real. Com certeza. Pode acontecer. E hoje... E aí, o que eu queria trazer para essa fala é o seguinte. Às vezes, as outras transformações acontecem depois da inclusão no mundo do trabalho. Ela hoje já está indo de ônibus sozinha. Entendi. Né? Eles encontraram estratégias para que isso acontecesse. Não que isso seja fundamental. Mas, às vezes, a gente trabalha muito numa construção de que tudo tem que acontecer antes da inclusão no trabalho. E não é. Às vezes o trabalho vai ser a mola que vai impulsionar todas as outras coisas a acontecer depois. É a partir do trabalho. Porque eles estão numa idade produtiva.
né? Eles estão numa idade de conhecimento, de transformação, e eles querem, de né? movimento. Eles querem estão com mostrar muita coisa, eles querem mostrar. Então, não pensar que tudo precisa acontecer para que o trabalho aconteça. Às vezes o trabalho vai ser o que vai trazer sentido para que todas as coisas façam sentido também. Isso é muito real, né? Isso na nossa vida é assim também. A gente faz alguma coisa, decide alguma coisa, coloca o pé em alguma coisa, depois as outras coisas acontecem, a gente transforma, a gente é transformado, a gente nem imaginava sobre isso. E a gente prova para o outro que a gente consegue. E eles estão nesse papel de provar para o outro, aquele que nunca acreditou nele, se eu conseguir chegar aqui, e aí vão dando oportunidades dele conseguir caminhar um pouco mais, ter mais independência, mais autonomia. Isso, e a gente, dentro do nosso trabalho, nesse momento da descoberta, a gente tem o que a gente chama que é o processo de incentivo à vida adulta, né? E esse incentivo à vida adulta é para os dois lados. É para o lado da participação na vida familiar mesmo, na tomada de decisão. Então, muitos não fazem nada, assim, chegam para a gente sem fazer nada em casa, sem ser participativo e colaborativo nesse processo. E aí a gente começa a trazer qual é o lugar de participação dele. Ah, mas não pode mexer no fogão. Não pode mexer no fogão, mas pode lavar um legume. Né? Pode guardar as compras, pode estender roupa, pode tirar roupa. Porque por que não pode mexer no fogão? Por que não pode mexer no fogão? Talvez... Pode ser realmente uma questão ali da própria deficiência, que está aí a família. Tudo bem, mas tem outras milhões de coisas que pode fazer. E, mais do que isso, como você participa dessa tomada de decisão. Porque, às vezes, você não gosta, gente, de cozinhar. E você vai ser responsável por lavar o banheiro e está tudo certo. Então, também não tem que ser algo impositivo. Porque isso tira o lugar da vida adulta. Verdade. A vida adulta é tomar decisões. É tomar decisões, é verdade. Então, como é que você coloca para essa pessoa no dia a dia, como é que funciona a sua casa? Tem casa que tem cachorro, tem casa que tem gato, tem casa que tem passarinho, tem casa que tem quintal. É vivenciar o dia a dia da família. É o dia a dia. Todo mundo tem suas tarefas dentro de casa. Então, como é que você estabelece, né? É tirar o lixo, é tirar o cocô do cachorro, mas você precisa ser participativo desse processo. Porque isso é incentivar a vida adulta também. Com certeza, gente. É apaixonante. Tem tanta coisa pra falar e ainda estão ali, ó. Já acabou o tempo. Ai, que saco. Já acabou? Você viu como é que passa rápido? E a gente, depois que a gente se solta... A Roberta fala muito, né? Não, gente? vocês duas falarem... Não, mas depois que a gente dá o primeiro passo e solta, vai que vai, não é? Tem um monte de coisa que a gente não tem falou muita ainda, coisa, Tem um né? monte de casos que a gente queria contar. Tem um monte de pergunta que a gente que a botou gente nem aqui. conseguiu falar do pós-colocação, dos nossos desafios Exatamente. do Então a gente pode pós-colocação. fazer um 2, ó. Tá bom. Já tá mais todo. Não, eu acho ótimo, porque é um assunto muito extenso. É porque eu tô aprendendo também esse negócio de YouTube. Então, assim, se passar de um determinado tempo, ninguém fica cansativo. Isso aí, Então, eles sempre Desinteressa. botam. Aí eu nunca consigo cumprir o tempo deles, mas pelo menos um pouquinho, entendeu? Mas eu tenho certeza que esse assunto a gente vai encaminhar para as pessoas certas que vão multiplicar. Não, a gente vai fazer o 2 também. A gente já, assim, para as pessoas leigas também é muita informação. Então, assim, já é uma abertura, assim, de expansão de mente, já, caraca, é isso. Tem muita gente que não conhece, que nunca ouviu falar, ou então só tá ouvindo falar porque é moda, né? E é muito importante a fala de vocês, porque tem propriedade para falar, que eu sei que vocês vivem isso. Então, assim, eu queria agradecer. Primeiro eu queria que você deixasse um recadinho, agora vai falar com a câmera. Que mensagem que você deixaria, assim, para essa família que tem uma pessoa com deficiência que ainda está em dúvida de vai deixar no mercado de trabalho ou não vai deixar, ou para essa pessoa com deficiência que está querendo entrar. Deixa aí, o que você fala para elas? Deixa cada uma deixar um recadinho. Então vamos lá. Eu acho que todo mundo tem medo, né? E o medo faz parte da vida e é o que segura a gente para não cometer erros drásticos. Mas a gente precisa se arriscar. Ainda que com medo, a gente se arrisca. Porque hoje eu estou nesse lugar. Mesmo com medo de estar aqui, eu estou me arriscando, botando aqui a cara para falar. A gente não sabe a quem vai alcançar. Mas é isso, para a pessoa com deficiência e para a sua família. Arriscar é necessário, arriscar com cautela, com segurança e com pessoas certas que possam dar as orientações, os apoios necessário para que esse processo de inclusão seja feito e que as empresas acreditem nesse processo e receba pessoas com deficiências em suas empresas, porque sim, pode ser muito valioso ter pessoas com deficiência, ter essa diversidade. Muito bem. Agora, Roberto, vou mudar, vai me matar. Fala para aquelas pessoas que ainda têm resistência em contratar, que ainda acham que inclusão, se estou incluindo alguém, é um favor, só preciso cumprir cotas. Fala para essa empresa, para esse empresário, assim, o que ele precisa mudar, o que é
a inclusão na íntegra? Respira. Você foi tão ótima, falante pra caramba. Fala essa, né? Fala agora. Maravilhosa. Então, a minha mensagem é deixar para as empresas um lugar de que quando a gente se aproxima de vocês, a gente não está se aproximando para julgar a empresa pelo trabalho que ela faz, a gente se aproxima para ser parceiro das empresas, para a gente poder trabalhar junto. A gente quer ser parceiro de vocês nesse lugar dessa abertura de portas. Acreditem que as pessoas com deficiência são pessoas produtivas, são pessoas capazes, são pessoas que podem desempenhar dentro da empresa de vocês, além de uma tarefa totalmente positiva e trazendo muitos resultados, elas também vão mudar a cultura da sua empresa. Né? É importante que a gente tenha essa capacidade de transformação, de dizer para as pessoas que nós somos pessoas antes da deficiência e que acreditar que mesmo com todas as questões das necessidades específicas que a deficiência traz, que a gente não pode deixar de olhar isso, porque se a gente deixa de olhar que existe uma necessidade específica, a gente deixa de olhar os apoios. Então a gente precisa reconhecer que tem uma necessidade específica, mas que essa necessidade específica não é um impedimento para a sua atuação das pessoas com deficiência dentro das empresas. Muito bem, gente. Era só um recado. Não, mas é maravilhoso. Queria agradecer, muito obrigada por vocês terem aceito esse convite, né, gente? Obrigada de verdade. Vocês, assim, me inspiram. Eu aprendo a cada dia com vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês também. Obrigada, Dani. Se vocês gostaram, Obrigada. a gente vai fazer o 2, tá? Se vocês gostaram, compartilhem com geral. Para quem manda aquele aviãozinho para quem você ama e para quem você não ama também. Manda para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.